ano de Copa do Mundo e os olhos das pessoas estão voltados lá para o Catar. Afinal, o futebol é o esporte mais famoso do mundo, ainda mais aqui no Brasil. Mas e se eu te disser que mesmo sendo esse esporte lindo e incrível que é, uma partida de futebol já protagonizou heroísmo, coragem, contra-ataque e tragédia ao mesmo tempo? Isso mesmo, eu estou falando da tão famosa Partida da Morte, como é chamada por alguns. Mas o que foi essa tal partida e o que aconteceu nela? Fica aí que eu vou lhe contar essa história. Você certamente conhece algum mal perdedor, todo mundo já ouviu falar ou se deparou ao longo da vida com alguém que não aceita em hipótese nenhuma ser derrotado ou perder, né? E quando essa pessoa ou instituição cai, né? Ela sempre contesta as regras, acusa o adversário do jogo sujo e tenta de alguma forma se vingar dele. Mas é difícil encontrar um pior perdedor que o nazismo. Durante a década de 1940, o sangrento regime alemão comandado por Adolf Hitler não aguentou a humilhação de sair derrotado de uma partida de futebol e simplesmente assassinou os jogadores que lhe impuseram essa derrota. Mas será que isso realmente aconteceu? Ou essa é apenas mais uma das várias lendas urbanas que tanto fazem sucesso no dia a dia do futebol? Antes de responder essa pergunta, galera, não se esqueça, galera, o primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe sua curtida aí, deixe seu comentário o que você acha do vídeo e tipo de vídeo que você quer para que eu traga aqui no canal. Então, conto com seu apoio para crescer esse canal novo. Você sabe como é difícil, complicado, então você dando um like e uma inscrição estará me dando uma grande ajuda. Então, conto com seu apoio, bora pro vídeo. Sim, é verdade, por mais triste e sádica que essa história seja, ela é 100% verídica. Os nazistas realmente mataram atletas que os venceram dentro de um campo de futebol, e esse episódio ficou eternizado com o nome de Partida da Morte. A formação do Start Futebol Clube. Na madrugada de 23 de junho de 1941, a população de Kiev foi acordada pelos assustadores estrondos que se aproximavam à cidade. Os sons, que foram ao princípio confundidos com trovoadas, eram os primeiros sinais da chegada dos nazistas e da Segunda Guerra Mundial à Ucrânia. Apesar do esforço e luta do povo ucraniano, em menos de 3 meses o país, que era a parte da União Soviética, estava tomado pelos nazistas. A vida como conheciam havia acabado. Subjugados, os cidadãos de Kiev foram logo apresentados ao terror do Terceiro Reich. Na época, oficiais nazistas prenderam milhares de pessoas e os mataram. E em pouco tempo, mais de 33 mil judeus residentes da cidade foram executados em massa, realizado em praça pública. A fim de instaurar um clima de normalidade em meio ao terror de sua dominação, que já durava quase um ano, os nazistas decidiram promover uma temporada de partidas de exibição entre equipes amadoras da região. Recém-empregados numa padaria por Joseph Kordik, um amante de futebol que os incentivou a retomar o esporte. Alguns ex-jogadores do Dinamo e do Lokomotiv, equipes protagonistas do futebol ucraniano antes da guerra, decidiram formar um time, contando com o goleiro Trusevski, o atacante Kuzmenko e o jovem zagueiro Klimenko. As estrelas treinadas por Sviridovski. Nascia assim o UFC Start, o Start Futebol Clube, o caminho até o jogo da morte. O campeonato realizado pelos alemães teve início em 9 de junho de 1943 e desde o início o Start Futebol Clube foi avassalador, mesmo na época em que partidas cheias de gols eram bastante comuns. Mas os jogos da equipe ucraniana chamavam a atenção do público pelos placares elásticos, alguns com 9 ou mais gols do time. Em seu livro Futebol e Guerra, o pesquisador Andy Duggan afirma o que o UFC Start tinha contra si era o cansaço e a fome que o trabalho lhe implicava. E mesmo com esses problemas, o time era esmagador. Alçados a heróis nacionais, os jogadores do Start FC eram o orgulho de seu país, que, devastado pela chegada dos nazistas, tinha no futebol uma última fagulha de patriotismo. Era natural que os alemães buscassem acabar com isso, e a melhor maneira de sufocar o nacionalismo trazido pelo futebol era criar uma equipe alemã capaz de derrotar o time que dava esse orgulho aos ucranianos. Assim,
Após o fim da temporada de jogos de exibição, em que o UFC Start havia se saído invencível, somando o incrível placar de 47 gols marcados contra apenas 8 sofridos, o novo time foi inscrito na competição. O próximo adversário do Start era o Flakelf, formado por soldados nazistas e jogadores profissionais membros do exército. O Flakelf era considerado invencível por seus inventores, e era certo para os alemães que a equipe daria o fim necessário aos ucranianos que haviam dominado a temporada até então. Em campo, porém, a superioridade na qual os nazistas apostaram se mostrou bem menor do que o esperado. Sem grandes dificuldades, o Start ganhou a partida por 5-1, humilhando os invencíveis alemães. Esse resultado incomodou muito os alemães, e no dia seguinte ao jogo, diversos cartazes anunciando a revanche surgiram espalhados por Kiev. 3 dias depois, no domingo, às 5 da tarde, no então estádio Zenit, os times voltaram a se enfrentar. A partida da morte. O jogo mais sangrento da história do esporte mais popular do planeta aconteceu em 9 de agosto de 1942 e foi disputado no estádio Zenit, em Kiev, hoje capital da Ucrânia, mas que na época estava sob ocupação do exército alemão. Nesse dia, o Start, um clube amador cuja base era formada por ex-jogadores do Dinamo de Kiev, que sobreviveram aos bombardeios da entrada dos nazistas na cidade, venceu por 5-3 o Flakelf, equipe da Luftwaffe, eu não sei falar esse nome, me desculpe, a aeronáutica das forças chefiadas por Hitler. O time ucraniano já havia vencido anteriormente outras 7 partidas contra agremiações ligadas aos nazistas, mas aquele jogo era diferente, uma revanche pedida pelo Flakelf, com mais de 2.000 torcedores. Resultado trágico. Quando deixaram o campo do estádio de Zenit, os jogadores do UFC Start não estavam comemorando, ao contrário, tinham razões suficientes para crerem numa resposta severa e imediata dos alemães. O que ocorreu, porém, foi diferente. Os jogadores voltaram a trabalhar na padaria, e para o domingo seguinte havia sido marcado um jogo contra o Rook, de quem havia ganhado de 7-0 no início do campeonato e que insistia por uma revanche. Quando isto ocorreu, o resultado foi devastador para o Rook, 8-0 para o Start. A derrota despertou a ira do técnico Georg Svetsov, que, indignado, recorreu às autoridades nazistas exigindo que medidas fossem tomadas. Como comenta Guilherme Diniz, a consequência foi a prisão de alguns jogadores do Start, muito por causa do técnico do Rook, que foi até a Gestapo dizer que os ucranianos eram agentes da NKVD, a precursora da KGB, Polícia Secreta Soviética. Pouco tempo depois, agentes da Gestapo foram à padaria e, usando a lista dos escalados para o jogo contra o Flakelf, levaram presos todos os jogadores e o treinador Svirodovsky. O ponto de lança Nikolai Korotkin, porém, chegando ao comando da Gestapo, recebeu uma sentença quase imediata de morte. Sabidamente, membro da NKVD, foi afastado dos demais e depois de 20 dias de tortura, o jogador morreu na sede da polícia alemã. Sem contar em nada, depois de 22 dias de tortura na sede da Gestapo, os jogadores do Start foram enviados ao campo de concentração de Siretsk, na periferia de Kiev, onde foram divididos em 3 grupos. O ponta Goncharenko e o treinador Svirodovsky conseguiram escapar de Siretsk e ficaram escondidos em Kiev até o fim da dominação nazista. Enquanto isso, outros jogadores do time conseguiram sobreviver no campo até a retomada de Kiev pelos soviéticos. Mas, no entanto, no campo de extermínio, porém, poucos dias após a chegada, o grupo de homens em que 3 dos jogadores do Start estavam ali foi enfileirado e numa sessão de fuzilamento, 1 a cada 3 homens foi alvejado. Assim, Kuzmenko e Klimenko foram golpeados e mortos. No mesmo grupo estava um goleiro Trusevski, vestindo a camisa listrada em preto e vermelho, que com orgulho vestiu na partida contra o Flakelf. E em algum momento ele foi o 3º homem, e depois de golpeado, sabendo o que lhe esperava, gritou só as últimas palavras, que ele falou o seguinte: "O time vermelho nunca morrerá." Lendas e heróis. É dito que o triunfo do Start é até hoje lembrado pelos ucranianos em monumentos
livros e pelo próprio povo, pois aqueles jogadores conseguiram vencer os alemães sem disparar qualquer tipo de tiro, apenas jogando futebol, e pontua ainda que, como diz o grito Fiskurhura, entoado pelos jogadores do Start, a vitória pelo esporte vale mais que qualquer coisa. Símbolo dessa vitória, o monumento celebra a história desse time que venceu, mesmo que por 90 minutos, o sombrio ideal nazista. A estátua que retrata um jogador de futebol com a bola em um dos pés e uma águia, representação do nazismo, sendo pisada pelo outro. Fica em frente ao estádio palco dessa partida, que antes Zenit passou a se chamar Start, em homenagem ao time. Histórias como essa, em que as 4 linhas servem quase como campo de batalha e a bola como instrumento de resistência, mostram até que os que insistem em que não acreditar que, como diz a frase do historiador treinador inglês Bill Shankly, o futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais do que isso. Galera, antes de falarem por aí que o futebol é só um jogo ou que só pessoas correndo atrás de uma bola, contem essa história, mostrem esse vídeo e digam a essas pessoas que nunca será só um jogo. Diga aqui nos comentários se você já conheceu essa história e o que você achou dela. Deixe sua opinião, e para você não perder mais nenhum vídeo aqui de curiosidade que eu vou trazer para vocês, inscreva-se no canal, deixe o seu like, seu joinha aí, deixe nos comentários a sua opinião, que assim eu estarei me dando uma grande ajuda, uma grande força. Canal iniciando agora, canal pequeno, então você sabe como é difícil. Então coloque seu apoio, até o próximo vídeo e eu fui!